será projetado? Qual é o nível da sua entrega? Qual é o nível da sua entrega? Como você sabe, a salvação, ela é instantânea. Em um segundo você estava perdido, em um outro você já está salvo. Porque a salvação, ela é instantânea, ela é na hora. E você sabe o que é interessante na salvação? Não tem como fazer mais nada. O tanto que você é salvo agora, é o tanto que você vai ser salvo daqui a 100 anos. Mas tem um outro processo nisso, chamado, diga comigo, santificação. Uma coisa é a salvação que é instantânea, é na hora. Outra coisa é o processo da santificação, ok? Aonde a nossa alma, aonde o nosso corpo e aonde a nossa mente vai sendo transformada dia após dia como um verdadeiro discípulo de Cristo. E o que Jesus quer, como já preguei aqui outro dia, o que Jesus quer não é fã, o que Jesus quer é discípulo. Diga, Jesus quer é discípulo. E quem é um discípulo, pastor? É a pessoa que da hora que acorda, a hora que vai dormir, ela quer cada vez mais ser parecida com Jesus. A sua motivação é essa. Quem aqui quer cada vez mais ser parecido com Jesus? Olha aí, ó. Agora, você sabe do que é feito a santificação? Eu vou te dizer, simples, de várias renúncias. Do que é feita a santificação? De várias renúncias. Diga comigo, a santificação é o resultado de várias entregas. Entenda, quanto mais você entregar, mais você vai viver parecido com Ele, mais você vai cumprir os propósitos de Deus. Agora, quanto mais você reter, mais você vai sofrer nesse processo, mais vai ser desafiador. É hora de abrir, como eu tenho falado muito, é hora de dilatar o coração e permitir realmente viver renúncias através de entregas e se tornar um verdadeiro discípulo de Cristo. É por isso que Jesus diz um pouco antes, que se você ama, olha só, mais o seu pai, mais a sua mãe, mais o seu dinheiro do que ele, você não é digno dele. É nesse mesmo texto um pouco antes. O que Jesus quer dizer com isso? Simples. Eu quero que você me entregue o seu pai, a sua mãe. Eu quero que você me entregue todos os seus amores. Pega todos os seus amores e me entrega, porque assim você será um discípulo meu. Quais são os seus amores? Você sabe qual é. É isso que Jesus está dizendo. Me entrega hoje todos os seus amores e me coloca como maior prioridade sobre a sua vida. Escute. O discípulo, ele vive de entrega, e a santificação é todo dia fazer uma nova entrega em Cristo Jesus. Isso é santificação. Todos os dias, diga, todo dia, eu tenho que fazer uma entrega nova. Todo dia. Sim ou não? Por quê, pastor? Olhe para mim. Porque essa miséria aqui, chamada carne, ela não morre. Não, pastor, mas morre sim. Não, falando literal. Ela não morre se você não entender o processo. Ela o tempo todo, ela quer tendenciar para o pecado. Ela é tendenciosa ao pecado. Ela não se converte. Esse morrer é a conversão. Ela não quer se converter. É por isso que a Bíblia diz que é uma luta constante da carne contra o espírito. Então sempre nós vamos precisar, todos os dias, em todos os momentos, fazer uma entrega nova para matar a carne e vivificar o espírito. É por isso que a Bíblia diz, o espírito está pronto, mas a carne é? Quem está entendendo aqui? Talvez você está dizendo, mas pastor, hoje eu vim ao culto, né? Culto de batismo, em busca de receber. Aquela palavra de receber, de oh glória, oh aleluia. Hoje eu vim, pastor, atrás dessa palavra. Ei, entenda, é justamente sobre isso que eu estou falando. Que para você receber, ei, você precisa entregar. Que para você receber, você precisa simplesmente entregar algo.
Isso é igual quando os solteiros, cadê os solteiros? Diga amém. Eles estão meio desanimados, solteiros, já sabe que lá vem, né? Isso é igual quando os solteiros vêm às vezes conversar, né? É comigo, pastor, eu quero ser crente, pastor, mas crente de verdade, mas primeiro, pastor, eu tenho que casar, porque aí, pastor, porque aí eu posso coisar, e aí, pastor, eu vou ser um crente de verdade, pastor, eu vou ser até um segundo apóstolo Paulo. É mesmo? Eu olho assim e falo, pode enganar o pai, a mãe, mas não vai enganar não. Sabe por quê? Porque sexo nunca mudou ninguém. Sexo nunca mudou ninguém. Por exemplo, eu nunca fiz um culto fúnebre em um velório porque a pessoa morreu porque nunca fez sexo. Nunca fiz. Agora, eu já fui em um velório fazer culto fúnebre porque a pessoa morreu porque fez sexo. Fez sexo fora do casamento. Fez sexo antes do casamento. Aí dá morte, aí o negócio aí dá ruim. Faz sentido isso aqui, sim ou não? Aí dá ruim. Queridos, tudo isso que eu estou dizendo é entrega. Tudo isso é entrega. Eu tive uma ovelha lá em Goiânia. Está aqui a minha querida Nádia. Um rapaz muito precioso, formado, professor de faculdade em Goiânia. Meu irmão, você quer ver gente bonita? Além aqui da IBM Diamantino? Ninguém dá glória a Deus, gente. Aqui tem gente bonita na IBM Diamantino. Você vai em Goiânia, pensa numa terra do povo bonito. Os goianos já tá tudo se falando aí, ó. O cara era professor na universidade em Goiânia. Será que esse cara era tentado, sim ou não? E o cara ainda era bonito. Era, pastor? Era. Mas sabe o que ele fez? Ele fez uma aliança, um voto com o Senhor. E ele disse para mim e para minha querida Nádia: a minha entrega vai ser o meu primeiro beijo no altar. E para a glória de Deus, ele deu o seu primeiro beijo no altar e casou virgem com 25 anos. Foi ou não foi, meu bem? Olha que coisa linda. Às vezes você olha para um casamento e diz: nossa, parece que eles vivem tão bem, parece que é tão maravilhoso. Aí você olha para outros casamentos e fala assim: meu Deus do céu, que coisa terrível, parece que estão endemoniados, vivem só brigando. Por quê, pastor? Observe uma coisa: qual foi a entrega de cada um? Qual foi a entrega de cada um antes? Presta atenção. Existe entrega boa e entrega ruim, sim ou não? E por detrás de todas as entregas existe uma consequência, seja ela boa ou seja ela ruim. E eu quero começar trazendo clareza sobre o seu coração de entregas ruins e erradas que foram feitas na Bíblia, que trouxeram grandes consequências na vida de grandes homens e mulheres de Deus. A primeira delas está lá no livro de Juízes, aonde você vai ler lá a história. Eu vou aqui só pincelar a história dele, não vou nem ler o texto, de um cidadão chamado Jefté. Qual é o nome dele? Jefté foi para a guerra, mas antes dele ir para a guerra, ele disse: Deus, se o Senhor me der vitória nesta guerra, nesta batalha, a primeira pessoa que sair da minha casa, quando eu voltar da vitória, eu vou oferecer ela ao Senhor. Sabe o que aconteceu? Ele venceu, e quando ele voltou para casa, sabe quem foi a primeira pessoa a sair da sua casa? A sua única filha. A sua única filha. Ei, existem alguns debates teológicos em relação a isso. Uns dizem que ele sacrificou a filha para Deus, e outros dizem que ela morreu virgem. Não há uma clareza nisso. Mas em resumo, o que Jefté fez foi pedir uma vitória fora de casa, às custas de uma entrega dentro de casa. Ou seja, mais ou menos assim: Deus, eu prefiro perder em casa e ganhar fora, do que ganhar em casa e perder fora. Exemplo,
para simplificar e melhorar. É gente que, em nome da prosperidade financeira, perde o casamento e perde a família. Porque a prioridade é o... Gente que, em nome do prazer momentâneo e passageiro, perdeu o temor, perdeu a santidade, perdeu o exemplo que era, o chamado e até o ministério. Escute, quando a entrega for menor do que a causa, você está fazendo errado. Vou repetir, escute bem. Quando a entrega for menor do que a causa, você está fazendo algo errado. Quem está entendendo, diga amém. Segunda entrega errada foi a de um homem chamado Ló. Foi de quem? Ló. Queridos, Deus fez uma aliança com quem? Com Abraão ou com Ló? Com Abraão. Mas aí um dia Ló vai até Abraão e eles estão conversando. E Ló disse assim, não dá mais para nós caminharmos juntos. Não dá mais para nós ficarmos no mesmo lugar juntos. Queridos, o que Ló era de Abraão? Ele era sobrinho. Aí ele chega até Abraão, seu tio, e diz, não dá mais para nós caminharmos juntos, né? Nós temos muito gado, então nós temos que separar. Bom, Abraão falou, tá bom então, ok, né? E aí a Bíblia diz que Ló olhou e viu a campina linda, verde, e disse, eu vou morar para o lado de cá. Abraão falou, tá bom, então eu vou para o outro lado. Escute essa chave aqui, presta atenção, sabe o que eu aprendo aqui? Primeira coisa, você não se separa de quem tem aliança com Deus. Você nunca se separa de quem tem uma aliança com Deus. Nós emancipamos como igreja, de forma estatutária. Pastor Oswaldo não é mais o meu pastor, mas no meu coração sempre será o meu pastor. Não quebra aliança com quem tem aliança com Deus. Nós viemos embora de Goiânia. Nós mantemos o nosso discipulado com nossos discipuladores. Eles foram embora para os Estados Unidos. Nós mantemos a nossa aliança com os nossos discipuladores. Por quê? Porque você não quebra aliança com quem tem aliança com Deus. Com quem você está fazendo alianças? Alianças você faz com quem tem aliança com Deus. Posso dizer uma coisa, sim ou não? Gente complicada já basta nós mesmos, né? Agora, sabe aonde o abençoado aqui, para não falar outra coisa, Ló foi morar? Onde que Ló foi morar? Sodoma. E isso deu um maior trabalho para Deus. O Senhor foi lá na casa de Abraão e disse, eu tenho 2 recados, 2 notícias para você. Primeiro, daqui 1 ano sua mulher vai ter um filho. Segundo, eu vou destruir Sodoma, mas o seu sobrinho está morando lá. E agora? Agora Abraão tem que virar um intercessor pelo seu sobrinho. E aí Abraão vem com aquela pegada, Senhor, mas se tiver 50 justos lá, se tiver 50 justos lá, o Senhor vai matar? Não, se tiver 50 não. Então tá bom. E se tiver 40? E se tiver 30? E se tiver 20? Bom, em resumo, ele conseguiu com que de fato o Senhor tivesse misericórdia da vida de Ló. Por fim, o Senhor manda então lá 2 anjos, né, e tira Ló da cidade. Mas a mulher de Ló fazia parte lá do grupinho da fofoca de Sodoma. O que ela fez? Deu saudade. Aí ela olhou para trás. E ao olhar para trás, o que aconteceu com ela? Virou uma estátua de sal. Tá. E aí, pastor? O que foi isso? Diga comigo. Entrega errada. É aqueles que diz, agora eu sou crente, mas só pela internet. Eu não congrego mais. Não, eu sou crente, mas eu só vou no culto de ceia. Nos outros eu não me envolvo, não tenho compromisso mais. Aliás, deixa eu dizer uma coisa. Essa casa, esta família da fé, esta linda família da fé, ela não tem celebração só no domingo. Ela tem celebração também na quinta-feira, que é o nosso culto fé, às 19h30. E aliás, quinta-feira agora, eu começo uma nova campanha de 7 semanas com vocês.
que vai ser céu na terra. O marca-paz chegou ali, coisa mais linda, pensa num trem assim de excelência, e vai ser poderoso, que Deus vai fazer no nosso meio. Então, cuidado com as entregas que você faz, porque elas têm consequência. Terceira entrega errada, e essa aqui é a máxima, diga comigo, Esaú. Esaú entregou o direito de ser o filho, olha só, primogênito da família, por um prato de sopa. Ele troca o direito de primogenitura por um prato de sopa. Solitário devia ser grande na barriga desse abençoado, né? Não é possível, não aguentou ver um prato de sopa, trocar o direito de primogenitura. Devia ser anaconda lá dentro, né? Não é o solitário, né? Queridos, entende isso aqui, ó. Era para ser chamado Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Esaú. Mas ele se tirou da aliança e se tirou da descendência do Messias por um bendito prato de miojo. O cara troca a primogenitura por um prato de miojo, minha filha. Quem gosta de miojo aí? Agora ninguém gosta de miojo. Mas eu sei que tem um monte lá, você chegar do culto, não vai comer miojo, vai comer não, que tem um negócio bom que o pessoal da cantina está fazendo ali, aleluia. E nós já passamos lá com a minha querida Nádia, pensa um trem top, né, meu bem? Então tá bom. Presta atenção, sabe o que é isso? É a pessoa que quer, presta atenção nisso aqui, ó. É a pessoa que quer prazer a curto prazo, sacrificando o prazer a longo prazo. É aquela pessoa que encontra alguém aqui e ali e já diz, vamos para a cama logo, porque eu quero hoje, porque eu quero agora, a recompensa é agora, a minha carne está gritando, eu não suporto, vamos, eu não quero pensar daqui a 5 anos, eu não quero pensar daqui a 10 anos, eu não quero pensar nas consequências daqui a 20 anos, eu quero é agora. Bom, Esaú chegou com fome e disse para o seu irmão, me dá isso. Aí ele diz assim, mas de graça? É ruim, hein? Não sou sua mãe. De graça, nem injeção na testa. Não, o que você vai me dar? Me dá o direito de primogenitura? Toma. Então vai. Não está me valendo nada isso mesmo? Estou com fome. E ele troca. Jacó então vai lá e rouba o direito de primogenitura do irmão. Você poderia me dizer assim, pastor, qual dos dois ali prestava? Nenhum. Os dois eram porqueiro ali, os dois fazendo coisa errada. Mas a diferença é que lá na frente Jacó, ele faz uma nova entrega e se transforma em um novo homem. Escute, não queira o prazer a curto prazo. Espera, tenha calma. Diga assim comigo, eu preciso aprender, esperar com paciência no Senhor. Espera, meu irmão. Não, pastor, mas eu estou com vontade. Não, pastor, mas eu estou com desejo. Ei, vontade dá e passa. Deixa isso passar, meu irmão. Deixa isso passar, minha irmã. Mas não faça entrega errada. Quarta pessoa que fez a entrega errada, Judas, quem? Mas tinha que colocar Judas aqui, né? Podia deixar ele de fora. Ele entregou o seu melhor amigo. Quem era o seu melhor amigo? Em troca de dinheiro. Queridos, Judas tinha uma paixão recolhida por dinheiro. Qual é a sua paixão recolhida? E sabe qual é a máxima? O brasileiro é um povo abençoado, sim ou não? Mas quando você toca no assunto de dinheiro, aí, meu irmão, aí o negócio fica tenso. Quando você fala no negócio de dinheiro, é igual a pessoa que ainda não converteu o seu bolso, né? Está num culto como esse, aí termina o culto, você pergunta assim para ele, para ela, e aí como foi o culto? Foi até bom, mas tinha mesmo que falar de dinheiro? Tinha mesmo que falar daquele negócio de dízimo e oferta? Estava tão bom o culto. Queridos, presta atenção, Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Agora olhe para mim e pergunta, mas e você, por quanto talvez está entregando Jesus? Cuidado com a sua entrega. Queridos, esses dias eu recebi um convite para pregar em uma outra cidade aqui no Nortão, e aí a pessoa estava falando com a minha empresária, querida Nádia. Olha, eu tenho assessora, gente, aí ó. E aí ela estava lá, tal, e ela pegou e perguntou para a minha querida Nádia, qual é o preço do pastor Maxwell? Como que é o negócio?
Ela me falou isso, eu falei, não fez essa pergunta não. Falou, fez, eu falei, onde que está a etiqueta, meu bem, que eu não estou vendo. Pastor, o que você quer dizer? Olha para mim, pega essa chave aqui, escute. Sabe o que Satanás jura de pé junto? Pergunte o quê? Não, faz de conta que vocês querem saber. Pergunte o quê? Que todos nós aqui, para alguma proposta, a gente vai ceder. Só não foi feita essa proposta ainda. Mas ele jura de pé junto, que se fizer, a gente vai ceder. Aí, se chegou a proposta certa, não, aí você tocou no que toca em mim. Não, aí eu não dou conta. Ajuda os crentes, Jesus. Judas era esse tipo de cidadão. Podia falar sobre tudo com Judas, mas a hora que falava de grana, a hora que falava de dinheiro, aí, meu irmão, aí a fé vai embora, aí meu Deus vai embora, aí eu troco Jesus. Se falar sobre isso, não, troco o time, faço qualquer coisa. Se você tocar nesse assunto dessa forma e dessa maneira. Faz isso não, pois é melhor ganhar menos e ter a família. É melhor ganhar menos e ter o amor das pessoas. Ei, entregas erradas destrói a sua vida. Qual foi o fim de Judas? Qual foi o fim de Judas? Se matou. Ele se matou. Quer ver uma coisa interessante? Olhe para mim. Você já viu algum menino chamado Judas? Você já viu? Oh, Judinha lindo, vem cá, Judinha. Você já viu, meu irmão? Não, quer ver? Eu vou até o extremo. Você já viu alguém chamando assim, algum chulinho em casa? Vem, Judinha, vem, Judinha, vem, Judinha. Nem cachorro dá o nome de Judas, querido. Eu já tive, inclusive, ovelha, mas chamado Judá. Né, meu bem? Judá. Né? Não tem essa aí, não. Mas Judas, o negócio é tão... A entrega dele foi tão errada, que, meu irmão, não tem ninguém na terra que eu conheço até hoje que colocou o nome de filho de Judas. Tem gente querendo engravidar aqui, pelo amor de Deus, não coloca o nome de Judas, não. Hoje Jesus quer nos ensinar a fazer as entregas certas, porque são essas entregas que vão literalmente destravar o seu futuro, a sua vida e o grande propósito que Deus tem na sua vida. É uma entrega certa que vai levar você a viver o melhor de Deus. É as entregas certas que vai levar você a experimentar coisas extraordinárias em Deus. Então lembre-se, Jesus está dizendo: você não pode ser um discípulo se não fizer renúncias e entregas certas na minha presença. Mas pastor, aí Jesus também quer demais, Ele quer receber tudo. Bom, primeiro, você já recebeu tudo. O que você recebeu? A salvação. Se Jesus não fizesse mais nada, Ele já fez tudo por nós. Ele nos deu a salvação. Mas segundo, olhe para mim e presta atenção. Mas faz a entrega. E depois você vai ver o que virá por causa da sua total entrega em Cristo Jesus. Sabe uma coisa que eu aprendi em Cristo? Deus não fica devendo nada para... Você acabou de ouvir o testemunho da irmã Dayana. Não fica. Então eu vou dar exemplo para vocês agora de quem fez. Para concluir, eu vou dar para você agora alguns exemplos de pessoas que fizeram entregas certas na Bíblia. A primeira delas se chama Abraão. Quem? Deus diz para ele com 75 anos de idade: eu vou te dar um filho. Pois é, mas aí passou um mês, aí passou um ano, aí passou 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, e nada desse bendito filho. 25 anos depois, Abraão agora com 100 anos de idade, nasce quem? Nasce o menino. Aí, Abraão, com a sua senhorinha, com a sua doninha, ele fica tão feliz. Oh glória, o negócio funcionou, velhinha, o negócio está indo, aleluia, chegou. Ele fica tão feliz que qual é o nome que ele dá para esse filho? Isaac, que significa o quê? Gargalhada, significa sorriso. Será que Isaac ficou faceiro? Rapaz, eu sou da forja, caboclo. Pensa no caboclo que ficou feliz. E ele coloca o nome do seu filho de Isaac, sorriso, gargalhada. Mas aí quando o menino completa de 8 a 10 anos, Deus diz para Abraão: vai lá e mata o menino. Olha que coisa boa, hein? Demora 25 anos para receber a bênção.
Ele recebe a bênção, e Deus vem para ele e diz assim: agora eu quero que você entregue a bênção que eu te dei. Bom, Abraão pegou os paus, pegou o menino e disse: vamos, bora. Mas vamos para onde, pai? Vamos, só vamos. Aí ele amarrou o menino. E quando ele ia matar o menino, Deus falou o quê? Não faça isso, não precisa mais. Não precisa mais. A Bíblia vai dizer lá em Hebreus que Isaac entregou o seu filho, mas entregou na onde? No coração. Por isso Deus não permitiu literalmente Abraão matar o seu filho. Tá, pastor, e aí? Segura. Ele entregou um menino. E ele ganhou o quê? Escute, ele se tornou pai de multidões por causa de uma entrega. Abraão é conhecido como pai de multidões por causa de uma entrega. Uma entrega. Diga assim: vale a pena fazer as entregas certas. Você é chamado no livro de Gálatas de filho de Abraão pela fé. Então, se nós somos filhos de Abraão pela fé, nós também precisamos fazer entregas. Segundo, apóstolo Paulo. Um dia Deus colocou em Paulo alguma coisa que nós não sabemos o que é. Se é uma enfermidade, não sei. Mas Paulo diz que era algo que ele chama de espinho na carne. E Paulo quis dizer o seguinte: para mim não ficar muito metido, soberbo, com as revelações extraordinárias que Jesus estava me dando, ele me colocou esse espinho na carne, para que eu não viesse me ensoberbecer. Ele disse: eu pedi 3 vezes ao Senhor para tirar esse espinho, mas o Senhor tirou? Não. O que o Senhor disse? A minha graça te basta. Aí Paulo passa a dizer: então eu vou conviver com isso. Eu vou conviver com isso. Pois Paulo diz: eu descobri que quando eu sou fraco é que eu sou forte. Deus olhou para Paulo e disse: o que eu estou entregando para Paulo é muito grande. E esse cara precisa de alguma coisa aí para manter a sua bola baixa, para entender que não é ele, sou eu através dele. Então eu vou colocar aqui na vida dele uma situação, mas não é para o mal dele, mas ao contrário, é exatamente para que isso não se torne um mal na vida dele amanhã. Às vezes a gente não entende certas coisas que Deus permite acontecer nas nossas vidas, sim ou não? Quem já passou alguma coisa, você falou assim: mas não estou entendendo nada, por que Deus está permitindo isso? Por que isso está acontecendo? Quem já passou isso aí? Eu já. Mas Jesus está dizendo assim para Paulo: meu amigo, eu conheço o seu passado, eu conheço o seu presente e o seu futuro. O que eu estou fazendo agora é para te poupar de uma dor maior lá na frente. Queridos, muitos de nós aqui, inclusive esse que vos fala, era para estar morto se não fosse Jesus nos salvar. Sim ou não? Então, se nós soubéssemos dizer: Senhor, essa situação aqui é para quê? Meu filho, nessa situação, a minha graça te basta. Não murmura, não reclama. A minha graça te basta nisso. Então tá bom, amém, Jesus. Então eu vou conviver com esse espinho. Se fizéssemos isso, a sua graça, a graça do Senhor, poderia dia após dia, queridos, nos levar a viver coisas grandiosas diante do Senhor. Por quê? Porque Ele iria ao tempo dentro de nós, gerando uma grande transformação para amanhã. Aquilo que veio para nos destruir, não nos destruir. Quem está entendendo, diga amém. Então mantenha o seu coração sempre firme no Senhor. Terceira pessoa que fez uma entrega correta, certa, Davi. Quem? Um dia Davi disse: eu quero beber a água do tanque de Belém. Mas não tinha como, porque o tanque estava cercado pelos inimigos de Davi. Quem eram os inimigos de Davi aqui? Os filisteus. Mas 2 soldados de Davi ouviu aquilo. Eita, soldados de rocha, hein? Aí essa galera aqui é igual Uri e Arão, ó. 2 soldados ouviram Davi só dizendo isso. Sabe o que eles fizeram? Eles foram lá no meio do arraial dos filisteus. Eles mataram aqueles soldados e eles trouxeram a água para Davi. Aí sim, hein? Quando Davi pegou aquela água, ele disse: eu não tenho coragem de beber essa água, porque ela custou o sangue de pessoas. E a Bíblia diz que Davi derramou aquela água ao Senhor no chão. Ele não bebeu. Imagina, você ter um sonho de alguma coisa. Quem tem sonhos aqui? Quem tem sonhos aqui? Quem não tem sonho já deixou de viver. Nós temos que ter sonhos. Deus é um Deus de esperança. O que eu quero
trazer o seu coração aqui. É a mesma coisa quando você tem um sonho, e Deus vai lá e diz assim, você recebeu o sonho? Sim, Senhor, obrigado, o Senhor foi maravilhoso, o Senhor fez tantas coisas boas, e realizou tanto esse sonho que eu queria. Pois é, agora me entrega esse sonho, agora eu quero esse sonho de volta. Queridos, entenda, quando você faz uma entrega, Deus destrava muitas coisas para a sua vida lá na frente. Quando você faz uma entrega, Deus destrava muitas coisas na sua vida lá na frente. Então a pergunta que se faz agora é: você, como discípulo de Jesus, está disposto a devolver para Deus o que Ele vai te dar? Quem quer receber algo de Deus aí? Mas isso que você quer receber de Deus, você está pronto para entregar se Ele te pedir? Quarta pessoa que fez uma entrega certa, Zaqueu. Quem? Zaqueu. Quem está aqui, diga amém. O cara roubou meio mundo de gente. Pensa num baixinho pilantra porqueira. Era o Zaqueu. Zaqueu era o chefe dos cobradores de impostos. E quando ele encontra Jesus, o mestre disse para ele: vou comer lá na sua casa. E quando chegou lá na casa dele, Zaqueu vira para Jesus e diz: vou dar metade da minha fortuna para os pobres. Diga glória a Deus. Mas essa não é a máxima vem agora. Zaqueu fala a segunda coisa: mais Jesus, mais, daqueles que eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. Pastor, não entendi, você vai entender. Jesus olha e diz assim, hoje, Jesus está dizendo para Zaqueu, hoje entrou salvação nesta casa. Escute isso aqui, pergunta: Zaqueu fez uma entrega, sim ou não? Zaqueu fez uma entrega, sim ou não? Agora, sabe o que me chama a atenção nesse texto aqui? Me pergunte o quê? Que poucas horas que Zaqueu conheceu Jesus e entregou a sua vida a Ele, ele já estava disposto a um nível de entrega que muitos crentes não têm mesmo depois de décadas caminhando com Jesus. Zaqueu, em poucos segundos, caminhando com Jesus, ele tem um nível de entrega que poucas vezes vi. Com poucos minutos de convertido, ele diz: metade da minha fortuna, toma aqui, e agora faz fila aí, todos aqueles que eu roubei. Entende isso aqui, pensa nesse negócio aqui, ele tinha roubado praticamente todo mundo. Olha a conversão desse homem. Como vou devolver 4 vezes mais para quem eu roubei? Ele roubou todo mundo, hein? Ele era o chefe de todo aquele troço lá, ué. Então ele roubou todo mundo. Você está dizendo: a minha entrega vai ser tão grande quanto aquilo que eu peguei, tanto aquilo que eu ganhei. A entrega foi grande para você, sim ou não? Vou perguntar de novo: a entrega foi grande pela sua vida, sim ou não? Então o que nós estamos entregando para Cristo? Quinto, José. Quem? José. A mulher de Faraó ficou doida com José. A mulher de Faraó ficou endemoniada, aquele troço doido lá. Não, eu quero aquele menino, eu quero aquele menino, eu quero aquele menino. Não, aquele menino é bonito, aquele menino é forte, aquele menino é escravo, meninão de 18 anos, em cima. Não, cala a boca e vem para cá, vem fazer sexo comigo. Era isso que aquela mulher estava fazendo, sim ou não? Aí está aquela luta lá, José: vou, não vou, meu Deus, não vou. Sai correndo, larga a capa e sai vazado. Queridos, eu sei o que é isso, porque com 18 anos, eu morava sozinho, a mais de 2.000 quilômetros da minha casa, longe de pai, longe de mãe, sozinho. Eu sei o que é que José viveu. E com 18 anos, 18 para 19, foi na minha conversão. Pensa na batalha, já vindo do mundo promíscuo. Eu sei o que é isso aqui, o que José está vivendo aqui, Não é aquele momento que tem o tempo todo, né? É o pai e a mãe, né? Está dizendo: isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não é aquele tempo todo, está o pastor: você está faltando culto, o que você não vem nisso, o que você não vem naquilo, o que você está postando, o que você está fazendo, você está postando um negócio parecendo uma pombagira, esse negócio aí que você está, o caminho, não. Longe. Você diga assim, caráter. Não é aquilo que eu sou perante as pessoas, é aquilo que eu sou quando estou sozinho. Essa é a diferença. José poderia fazer o que quisesse com aquela mulher, sim ou não?
Ele tinha até uma justificativa: eu sou escravo, ela manda em mim. Senhor, mas o senhor sabe, o senhor que me colocou aqui, eu sou escravo dela, mas não tenho o que fazer, né, senhor? Era uma boa justificativa, sim ou não? Mas lógico que era. Lógico que era uma boa justificativa. Mas o que José estava dizendo, né? Ele não fez isso. O que ele fez? Ele fez uma entrega dizendo: eu prefiro ir para a prisão sem tocar nesta mulher do que quebrar aliança com o meu Senhor. E qual foi o resultado? Simples: ele virou o vice-rei da maior nação da época. E assim de lambuja veio a sua família junto sendo salva. Talvez tenha alguém aqui sentado dizendo: eu até queria entregar, mas eu não tenho nada para entregar. Sabe por que talvez você acha que não tem nada para entregar? Porque você está achando que entrega é só em relação a alguma coisa de dinheiro. Quem está falando de dinheiro aqui? Quer ver uma coisa que é difícil na nossa geração as pessoas entregar? Qual que é a moeda que vale mais que o Bitcoin de hoje? Qual que é? Vamos ver se vocês estão ligados. Qual que é a moeda mais cara dos dias de hoje? Tempo. Essa é a moeda mais cara nos dias de hoje. Se chama tempo. Aí eu te pergunto: qual é o tempo que você está dando para Deus? Quer ver uma outra entrega? Talento. O que talvez nós estamos fazendo ou não fazendo com os talentos, com o chamado, com o propósito que Deus nos deu? Ei, a cada entrega que você fizer, Deus vai te dar vitórias e vai desencadear coisas por causa da sua entrega. E por fim, para encerrar, eu quero encerrar com esta mulher que fez uma grande e extraordinária entrega. Diga comigo: Ana. Ana. Queridos, Ana chegou diante de Deus e disse: Deus, eu não posso ter filhos, mas se o Senhor me der um filho, eu devolvo esse filho ao Senhor. Você já reparou que quando alguém dá alguma coisa para Deus, na maioria das vezes, ela tem 20 vezes mais aquilo? Eu vou dar um carro, mas ela tem 5 carros. Não, eu vou dar 1000, mas ela tem 50.000. Ana não. Ana só tinha um filho. E o que ela fez? O que ela fez? Ela entregou o único filho. E sabe qual foi o resultado? Vou dizer para você: esse menino se transformou naquele que é conhecido como o maior profeta do Velho Testamento, o último juiz, o cara que ungiu Saul e Davi e virou presidente de Israel. Pois naquela época Samuel, que era o sacerdote, acumulava também uma função política. E Ana agora vira a dona Ana. Olha que coisa linda. Olha aí. Ana entregou um menino e ele se tornou um dos maiores homens de Deus que existe. E de quebra, Deus entrega para ela mais 5 filhos. Ei, olhe para mim e escute. Deus está dizendo nesta noite: você vai fazer entregas para mim, que há muito tempo você já deveria ter feito. E ao fazer, eu vou desatar nós que tem na sua vida, e eu vou liberar bênçãos para a sua vida que você jamais imaginou receber. Só faz a entrega. Tem aquilo que as pessoas gostam de ouvir, e tem aquilo que a gente precisa ouvir. Queridos, eu sei trazer uma mensagem aqui só para fazer vocês rir. Eu sei trazer uma mensagem aqui, ainda mais sendo ativado no profético, trazer uma mensagem aqui que do começo ao fim vai ser só glória a Deus, aleluia. Mas eu não prego aquilo que você quer ouvir, eu prego aquilo que Deus quer falar para você. Entenda, aqui não há manipulação, aqui há unção da parte do Senhor através da sua palavra. Então tem aquilo que nós gostamos de ouvir, tem aquilo que nós precisamos ouvir. E o que eu estou trazendo para você hoje é aquilo que nós precisamos ouvir. Então entenda, precisamos voltar a fazer as entregas que o Senhor quer que a gente faça, pois a gente não pode ser discípulo se não fizermos renúncias. Pastor, quem foi a pessoa que mais renunciou no mundo? Diga comigo: Jesus. Jesus foi quem mais renunciou. Jesus abriu mão da sua glória para nos servir e morreu em nosso lugar pelos nossos pecados, e morte de cruz. E por sua entrega, ser a maior de todas. Sabe o que o Pai vai entregar para Ele? Já entregou para Ele? Eu vou dizer para você: colocou o nome dEle acima de todo nome, e diante do nome de Jesus, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Aleluia!
Entenda, como a entrega dele foi muito grande, o que ele vai receber de Deus é tudo, inclusive eu e você, porque eu e você somos dele, tudo é dele. Então presta atenção, nós não temos nada, tudo já é de Deus. Então quando o Senhor nos fala sobre entrega, na verdade Ele está dizendo, me devolve aquilo que já é meu. Você recebe essa palavra da fé? Então eu quero concluir essa mensagem, falando rapidamente, brevemente, de entregas que eu fiz para Deus. Com os meus 18 anos, para 19 anos, eu entrego a minha vida a Cristo. E eu tenho um sonho, um grande sonho, ser um grande atleta profissional. Eu já estava ali agora com 20 anos, solteiro, com um contrato praticamente pré-assinado de 80 a 100 mil reais por mês. Mas o Senhor manda agora eu abandonar tudo, abandonar o meu sonho e entregar os meus sonhos nas mãos dEle e viver os sonhos dEle sobre a minha vida. Não foi fácil, mas eu entreguei os meus sonhos nas mãos de Deus e decidi viver os sonhos dEle, sem saber o que ia dar nesse negócio de chamado, de ser pastor. Resultado, eu vou te dizer, Deus me deu uma linda esposa e filho. Uma família não perfeita, mas saudável. Deus restaurou o casamento dos meus pais que estavam separados depois de 26 anos. Eu caso meus pais de volta e batizo meu pai. Hoje, eu posso dizer, com toda a minha família e irmãs, eu e toda a minha casa servimos ao Senhor.